Hoje vamos finalizar a leitura do livro Mayombe, do autor angolano Pepe Tela. Hoje vamos ler o capítulo 5 e o epílogo. Capítulo 5. A Amoreira. Sem medo voltou a Dolice, acompanhado pelos civis. Os guerrilheiros que tinham vindo em reforço aceitaram ficar mais uns tempos na base para participarem no ataque. Ficou combinado que as coisas deles seguiriam imediatamente para o interior, cobertor, mochila, etc. O comandante estava maravilhado com o entusiasmo desses combatentes. O chefe do depósito queria ficar, mas sem medo insistiu com ele para voltar a Dolice. No caminho, Sem Medo sentiu alegria por ir reencontrar Ondina. Logo se reteve. Pensou no comissário e na sua hostilidade. Isso passa-lhe. Lamentava apenas que tivesse de ficar em Dolice e não poder participar na operação. O comissário seria capaz de a chefiar? Há muito tempo que se não fazia uma ação tão importante, e fora sempre ele, Sem Medo, que as comandara. João ainda poderia fazer asneiras. Já estou a pensar que ele é um miúdo. As metamorfoses são bruscas, e nós continuamos a ver os outros na sua antiga pele. Ele forja-se a couraça do comandante, couraça cheia de espinhos agressivos, e eu vejo-o ainda como larva de borboleta. Ao chegarem à cidade, Sem Medo encontrou logo o envelope com aviso de direção. Mundo Novo era nomeado provisoriamente responsável de Dolice. Sem Medo retomava imediatamente as suas funções de comandante, dado o perigo iminente de um ataque colonialista. Estava a preparar-se a sua transferência para o leste. Sem Medo saiu a correr do bureau, foi mostrar a mensagem a Ondina. Estás tão contente assim? Oh, sim, tudo corre à medida dos meus desejos. Posso participar no ataque e mais tarde arranco para a frente leste, abrir uma nova região. Mas não digas a ninguém, isto são segredos militares. Então não me devias ter dito. É o meu eterno liberalismo, como diria o Mundo Novo. Reencontrar-nos-emos no leste, disse ela. Sem Medo olhou-a e perturbou-se. Não creio. O leste é grande e vou muito para o interior. Sobre ti, de qualquer modo, ainda não veio nada. Não nos encontraremos. Por quê? Ela fitava-o, num convite mudo. Sem Medo saiu, sem responder, dominando o desejo. Despachou imediatamente um camarada para a base, a convocar Mundo Novo. E correu à cidade, escolhendo os poucos guerrilheiros que restavam, preparando os morteiros e as armas, comprando conservas para a missão. Não jantou. Voltou a casa às 11 da noite. Quando entrou no seu quarto, Ondina estava deitada na cama, acordada. Que fazes aí? Esperava-te. Vai para o teu quarto. Por quê? Saí da base de manhã, fiz 8 horas de marcha a pé. Depois não parei a preparar as coisas. Estou rebentado, preciso de dormir. Ora, não é essa a razão. Vai para o teu quarto. Fico só a ver-te dormir. Vai para o teu quarto. Ela saiu, vexada. Sem Medo atirou-se, vestido, para o sítio que o corpo dela marcara, e sentiu o seu calor. O calor que vinha da cama penetrava-o. O desejo entrou nele com violência. Fumou para queimar o desejo. O cansaço da viagem e do trabalho intenso acabou por vencê-lo. Mas Ondina vinha num sonho, oferecendo-se nua a ele e dizendo: amo o João. Sem Medo acordava, fumava, voltava a adormecer. Ondina corria agora sobre a savana de Huila. Os cabelos eram longos e negros, os cabelos de Leli, os braços estendidos para ele. Mas ele estava 100 metros abaixo, no fundo do precipício, e Ondina Leli atirava-se no vazio para cair nos seus braços. Noite interminável. Levantou-se com o sol que raiava, os olhos pesados e a cabeça doendo. Ao fim da tarde, chegou o Mundo Novo. Prepararam a missão em conjunto. Obtiveram mais 20 guerrilheiros. O efetivo seria de 50. Pioneiros ofereceram-se e 3 foram aceitos para municiar os morteiros.
Mobilizaram-se todos os homens válidos, mulheres e pioneiros, para transportar a comida e os morteiros até a base. A partida era para o dia seguinte de manhã. Sem medo, meteu Mundo Novo ao corrente dos assuntos urgentes. Foi ainda apresentá-lo no depósito como novo responsável. Foram jantar às 10 horas. Quando se sentaram à mesa, Mundo Novo disse: Não tenho nenhuma experiência disto. Não sei por que me nomearam. Eu apoiei a tua candidatura para este lugar. Tu? Espanta-te? Um bocado, sim. Parece que não temos as mesmas ideias. Ou só são as palavras? Sem medo, bebeu um trago de cerveja. Ondina era o terceiro participante no jantar, mas não prestava atenção ao que diziam. Não temos as mesmas ideias, disse sem medo. Tu és o tipo do aparelho, um dos que vai instalar o partido único e onipotente em Angola. Eu sou o tipo que nunca poderia pertencer ao aparelho. Eu sou o tipo cujo papel histórico termina quando ganharmos a guerra. Mas o meu objetivo é o mesmo que o teu. E sei que, para atingir o meu objetivo, é necessária uma fase intermédia. Tipos como tu são os que preencherão essa fase intermédia. Por isso, acho que fiz bem em apoiar o teu nome. Um dia, em Angola, já não haverá necessidade de aparelhos rígidos. É esse o meu objetivo. Mas não chegarei até lá. E, entretanto, o que fazes? Faço a guerra. Permito, pela minha ação militar, que o aparelho se vá instalando. E quando o aparelho se instalar, o que farás? Não sei. Nunca soube responder esta pergunta. O que sei, o que queria que compreendesses, é que esta revolução que fazemos é metade da revolução que desejo. Mas é o possível. Conheço os meus limites e os limites do país. O meu papel é o de contribuir a esta meia revolução. Por isso vou até o fim, sabendo que, em relação ao ideal que me fixei, a minha ação é metade inútil, ou melhor, só em metade é útil. No fundo, é a minha posição, disse Mundo Novo. Eu sei que o comunismo não será conquistado já, comigo em vida, que o mais que conseguiremos é chegar ao socialismo. São precisos muitos anos para vencer as relações de produção capitalistas e a mentalidade que elas deixam. É a mesma posição. Não, não é. Tu estás na luta pela independência, preparando ao mesmo tempo o socialismo. O teu móvel é político. Para ti, tudo se passa em função do objetivo político a atingir. E tu? E eu? Eu sou, na tua terminologia, um aventureiro. Eu queria que na guerra a disciplina fosse estabelecida em função do homem, e não do objetivo político. Os meus guerrilheiros não são um grupo de homens manejados para destruir o inimigo, mas um conjunto de seres diferentes, individuais, cada um com as suas razões subjetivas de lutar, e que, aliás, se comportam como tal. Não te percebo. Não me podes perceber. Nem te sei explicar, é tudo ainda tão confuso. Por exemplo, eu fico contente quando o jovem decide construir-se uma personalidade, mesmo que isso politicamente signifique um individualismo. Mas é um homem novo que está a nascer, contra tudo e contra todos, um homem livre de baixezas e preconceitos, e eu fico satisfeito. Mesmo que para isso ele infrinja a disciplina e a moral geralmente aceite. É um exemplo, enfim. Sei apenas que a tua posição é a mais justa, pois a mais conforme ao momento atual. Tu serves-te dos homens. Neste momento é necessário. Eu não posso manipular os homens. Respeito-os demasiados como indivíduos. Por isso, não posso pertencer a um aparelho. A culpa é minha. Culpa. A culpa não é de ninguém. Estás demoralizado, sem medo. Não, disse ele, olhando Ondina. Estou angustiado, porque luto entre a razão e o sentimento. Ela ouviu e baixou os olhos. Mundo Novo estava demasiado ocupado em analisar o que dissera sem medo. O jantar terminou e foram para os quartos respectivos. Pouco depois de se deitar, sem medo ouviu o velho Candimba chamá-lo de fora. Foi ver, vestido apenas com as calças. O velho disse:
Está aí um camarada que quer falar com o responsável. Como o outro ainda é novo, vim chamar o camarada comandante. Bem, quem é? Está aí fora. Sem medo, resmungando interiormente, foi até a varanda. Olhou para o recém-chegado e, embora a cara não lhe fosse estranha, era incapaz de saber onde o vira antes. O homem avançou para ele, sorrindo. Que sorte! É mesmo o senhor comandante que encontro. Conhece-me, não? Não vejo. Daquela vez que apanharam os trabalhadores que cortavam as árvores. Já sei, gritou sem medo. És o mecânico. Que fazes aqui? Vim ter com vocês. Quero trabalhar no movimento. Saí do Quimbo ontem de manhã. Cheguei ao Congo sem problemas. Venho apresentar-me. O comandante ficou um segundo hesitante. Depois, num ímpeto, abraçou-o. És bem-vindo, camarada. Como te decidiste? Bem, aquela conversa que os camaradas tiveram conosco começou a convencer-me. Realmente nós somos explorados e devemos voltar. Mas o que me convenceu mesmo foi quando os camaradas se arriscaram tanto para me devolver o dinheiro. Aí sim eu compreendi tudo. Os camaradas eram mesmo para defender o povo. Comecei a ouvir a rádio, Angola Combatente. Aí aprendi umas coisas. Depois falei com os meus amigos. Começamos a discutir da situação e do MPLA. Achamos que podíamos trabalhar para o movimento mesmo lá, sem ninguém saber, mas os camaradas não apareciam mais lá. Então eu vim fazer contato. Queres voltar para o Quimbo? Posso ir lá, se os camaradas acharem bem, para fazer contato com os outros, mas eu queria mesmo era ser guerrilheiros, mas nem sei mexer numa arma. Isso aprende-se. Há lá mais que querem vir, outros querem ficar lá e ajudar os camaradas. Isso também é muito importante, camaradas que fiquem nos quimbos, para nos darem informações e para ajudarem em tudo o que for preciso. O exército e a PIDE fizeram muitas prisões. Disseram que o povo tinha ajudado os camaradas. Ficaram bravos porque houve muitos soldados mortos. Aí o povo ficou mais revoltado. O povo está a compreender quem é afinal o bandido. Depois falamos. O camarada já comeu? Não, nada. Candimba, arranje de comer para este camarada, faz favor. A esta hora? A esta hora mesmo. O camarada andou muito e não comeu. A fome não tem horas. Só há pão e chá. Já é alguma coisa, disse o mecânico. Então venha comer, disse sem medo. Ficou a fazer companhia ao mecânico, conversando enquanto ele comia. Depois indicou-lhe o sítio onde dormir. Amanhã de manhã fale com o camarada Mundo Novo, que é o responsável daqui. Aliás, já o conhece. Foi se deitar, sorrindo. O comissário tinha feito bom trabalho quando foi devolver o dinheiro. Sem medo, esforçou-se por adormecer, mas não conseguiu. Ondina vinha despertá-lo, da sonolência. Ele adivinhava o corpo dela mexendo na cama, lembrava os mais pequenos detalhes do seu corpo, do seu calor. Saiu do quarto e abriu a porta dela. Estava à tua espera, disse ela. Sem medo, correu para os braços que se abriam para ele. Por que foges de mim? Perguntou ela. Sem medo, afastou a boca do seio que rompia a combinação e disse: Tu amas o João. Tu reencontrarás um dia o João. Neste momento, amo-te. É a ti que amo. Não, desejas-me. É diferente, mas amas o João. É isso o amor. Manter a ternura pelo mesmo homem, embora se deseje outros a momentos diferentes. Ela acariciou-lhe a cabeça. Nós podemos ficar juntos, seríamos felizes, cada um com as suas aventuras provisórias, mas voltando sempre ao outro. Não, eu não suportaria. O João sim, com o João poderás fazer isso. Ele adaptar-se-á. É um homem diferente. Eu pertenço à geração passada, aquela que foi marcada por toda a moral de uma sociedade tradicionalista e cristã. Fizeram amor, desesperadamente. Sem medo, sabia que era a última vez. Depois da missão, só voltaria a Dolice quando recebesse a ordem de partida para o leste.
Entretanto, Ondina já teria partido. Acenderam-se cigarros. Ela aninhou-o no seu seio. Amo-te sem medo. Amo-te e, ao mesmo tempo, fazes-me medo, pois és demasiado senhor de ti. Se fosse senhor de mim, não viria esta noite. É um sinal de fraqueza. No fundo, sou um fraco. És um homem, é tudo. Sem medo, aspirou uma baforada. Contemplou as volutas de fumo. Sempre quis ultrapassar o meu lado humano. Ser Deus ou um herói mítico. Fazes confusão entre mim e o João. O que amas em mim é o que há de comum entre o João e eu mesmo. Apenas não o conheces suficientemente para saberes que é esse o traço comum. É como se fôssemos a mesma pessoa, mas com 10 anos de revolução de intervalo. Percebes? Ele pertence à geração que vencerá e que, ultrapassando-se, te poderá compreender e aceitar. Eu compreendo-te, mas não te aceito tal como és. Tentaria modificar-te à minha imagem, destruir-te-ia, dominar-te-ia. Não posso fazer. E se eu o quisesse? Para quê? Para me odiares ao fim de 2 anos? Eu tenho uma imagem de mim próprio, um caracol com a casa às costas. Assim me sinto livre, eu mesmo. O amor, o desejo ou a paixão podem fazer-me abandonar essa imagem, mas perderei o respeito por mim mesmo. É como se estivesse ferido e sentisse medo de morrer. Tens medo de morrer? Não, acho que não. Mas seria horrível se, quando estivesse a morrer, tivesse medo da morte. Perderia o respeito de mim mesmo. A personagem que me construí seria destruída num segundo e morreria com o sentimento de ter sido um impostor. Seria terrível. Por isso afronto a morte. Não tenho medo da morte. Tenho medo de sentir medo. O medo ao morrer. Por isso, corro sempre riscos, apenas para me confrontar comigo mesmo. É estúpido, disse ela. Não é. Nada no que é homem é estúpido. Há sempre uma razão, que pode ser psicológica para cada atitude. Seria estúpido se fosse gratuito. Em mim não é gratuito, pois é uma necessidade íntima. Claro que, se o dissesse a Mundo Novo, ele acharia que era gratuito. Mas Mundo Novo é um político. Isso lhe quis explicar, mas ele não pode compreender. É um botão de um aparelho, uma manivela, mais nada. Eu sou, como tu dizes, um homem. Antes de tudo, um homem torturado, um solitário. Por isso me sinto bem no Mayombe, onde todos somos solitários. Desejo-te, disse ela. Amaram-se. Interminavelmente. Que essa noite não termine, desejou ele. Mas às 4 da manhã deveriam partir. Mundo Novo encarregava-se de tudo para ele poder descansar. Olhou o quadrante luminoso. 1 da madrugada. Temos 3 horas, disse ele. Temos toda a vida, disse ela. Não. Ela abraçou-o. Vou conquistar-te de tal modo que correrás para mim logo que destruas o pau caído. Tenho 3 horas para o fazer. Não tenhas ilusões. Não virei. Vê e sente esta noite como a última. É o melhor. Não, gritou ela. Não quero que seja a última. É como se morresses para mim. O teu homem é o João. Mete-o bem na cabeça. Por ele tenho ternura. Mais que isso, tens amor. A necessidade dele, da sua presença, virá com o tempo. E a imagem que tens de mim desaparecerá, quando compreenderes que em mim o que amas é o João. Amaram-se de novo. Acenderam cigarros. Posso saber para onde vais? Perguntou ela. Não sei, mas penso que o objetivo será a Serra da Chela, na Uela, ou o Uambo. Pedirei para ser afetada aí. Devem precisar de professores. Opor-me-ei, e eu sou um responsável. Por que és cruel? Sou lúcido, quero o teu bem, e o teu bem é reencontrares o João, um João diferente, que já vislumbro, mas que não conheces. Um João relativista, humano, sem a ganga artificial da ideologia estreita.
Amaram-se sem se falarem. Às 4 horas, Sem Medo levantou-se. Voltarás? Perguntou ela. Não. E saiu do quarto para se ir equipar. Ela não abandonou a cama, gozando o calor e o odor que ele deixara. A longa comitiva de guerrilheiros, mulheres e pioneiros chegou à base ao meio-dia. Sem Medo notou que o comissário ficara descontente ao vê-lo. Queria comandar o ataque sozinho, seria a sua afirmação. A presença do comandante colocava-o em posição subalterna. Vamos ao rio, temos de falar, disse Sem Medo. O comissário pegou na arma de maus modos e seguiu ao rio. Sem Medo sentou-se no tronco habitual. Vou ser transferido para a frente leste, possivelmente para a Huila. É para abrir uma nova região. Tu substituir-me-ás aqui. É possível que seja a minha última operação em Cabinda. Vim porque era o meu dever. Mas tu comandarás o ataque. Farei parte do comando, mas o comandante serás tu. Por quê? Porque o podes fazer e tens de ganhar experiência. Na prática, trocaremos os nossos papéis. De acordo? Se assim o queres, disse o comissário. Olharam-se em silêncio. Sem Medo, procurava manter uma atitude natural. O comissário destilava hostilidade. É inútil parecermos dois galos enfrentando-se, disse Sem Medo. O outro encolheu os ombros. Como queiras, disse Sem Medo. E voltou à base, a AK pousada sobre o ombro forte, seguido pelo comissário, magro, mas musculado. O comando traçou o plano de ataque, baseado sobre 2 morteiros e bazucas, seguido de um grupo de assalto. O pau caído ficava ao lado de um morro acessível, no qual se podiam instalar os morteiros. O grupo de assalto ficaria no único sítio possível de fuga para o inimigo, isto é, exatamente do lado oposto ao Morro dos Morteiros. As 5 bazucas ficariam de lado, para destruírem as trincheiras que os tugas tinham feito. O objetivo da operação era liquidar o inimigo, obrigá-lo a abandonar o pau caído. O efetivo tuga era de uma companhia. Podemos aniquilá-los, disse Sem Medo. Se os morteiros caem em cima de nós? Perguntou o comissário. Impossível, disse Moata, o chefe da bateria de morteiros. Estaremos muito perto e do morro o acampamento vê-se bem. É impossível errar um só obus. Vão todos cair bem no meio do acampamento. Os morteiros darão o sinal e a seguir as bazucas trabalharão, disse Sem Medo. Entretanto, o grupo de assalto progride. As responsabilidades? Perguntou o chefe de operações. O Moata comandará a artilharia, 10 homens. Tu comandarás o grupo de bazucas, 11 homens. Os 5 bazuqueiros, 5 municiadores e tu. O comissário comandará o grupo de assalto, 30 homens. E o camarada comandante? Eu estarei no grupo de assalto, mas o comissário comandará. Partiram no dia seguinte. Alguns civis ajudariam a levar os morteiros. Os outros voltariam a Dolice. 3 pioneiros também iam, para municiar os morteiros. É preciso que os pioneiros estejam em contato com a guerra, dissera Sem Medo. O ataque seria de madrugada. Eu, o narrador, solutamos. Vamos amanhã avançar para o pau caído. Missão arriscada, pois ou são eles ou somos nós. O pau caído, ocupado pelo inimigo, representa mais um punhal do povo de Cabinda. E onde está esse povo? Deixa-se dominar, não nos apoia. A culpa é dele? Não, a culpa é de quem não soube convencê-los. Amanhã, no ataque, quantos naturais de Cabinda haverá? Eu mesmo. No meio de 50. Como convencer os guerrilheiros de outras regiões que o meu povo não é só feito de traidores? Como os convencer que eu próprio não sou traidor? As palavras, a meia voz, as conversas interrompidas quando apareço, tudo isso mostra que desconfiam de mim. Só o comandante não desconfia. Entramos no mesmo ano da guerrilha. Eu era o guia, ele era o professor da base. Não queriam que ele combatesse. Davam-lhe os comunicados de guerra para escrever, até que um dia ele exigiu que o deixassem combater.
Nunca mais escreveu os comunicados de guerra, passou a vivê-los. Estivemos sempre juntos, ele sabe que não trairei. Mas quantos são os que pensam como ele? Vai embora, foi dito que se vai embora para o leste. Quem me defenderá dos outros? Quem terá a coragem de se opor ao tribalismo? Terei de ser eu a impor-me, sendo mais corajoso que ninguém. E Nazambi sabe como tenho medo. Mas que será feito do meu povo se o único Cabinda se portar mal? Às vezes penso que os outros têm razão, que era preciso liquidar os Cabindas. É nos momentos de raiva. Mas o meu irmão, bem mobilizado, não seria capaz de lutar? Seria sim. É só preciso que a luta avance. Depois de amanhã, no combate, serei como sem medo. O meu povo o exige. A progressão até o pau caído passou-se normalmente. Por vezes, viam-se novos trilhos, abertos pelo inimigo, procurando a base. As patrulhas de reconhecimento iam e vinham, estudando minuciosamente o terreno. Qualquer choque prematuro estragaria o efeito de surpresa. O grosso da coluna avançava em etapas curtas, de 1 hora de marcha. Às 6 da tarde, estavam a 500 metros do acampamento. Ouviam-se vozes, gritos e gargalhadas. O grupo de artilharia separou-se. Foi ganhar o morro onde pernoitaria. O fogo começaria exatamente às 6 da manhã. Os guerrilheiros descansavam, calados. Os responsáveis cochilavam, combinando os últimos detalhes. Comeram às 5 horas. Nessa altura, deslocou-se o grupo de bazuqueiros, comandado pelo chefe de operações. Tomariam posições à noite, antes de dormir, e às 6 menos 10 progrediriam para o acampamento. O grupo de assalto mantinha-se naquele local e começaria a progressão às 5h30 da manhã. Era um grupo numeroso, e por isso não podia dormir demasiado junto do inimigo. A tosse incontrolável ou o pesadelo que faz gritar. Sem medo aproximou-se de Teoria. Que tal? Normal, disse Teoria. Os nervos, porreiros. Calaram-se. Sem medo fumava, escondendo a chama do cigarro com a mão em concha. O comissário está chateado contigo? Perguntou Teoria. Sim. Veio diferente de Dorlice. Voluntarioso, cheio de autoridade. Vê-se que é ainda um bocado forçado, mas fica-lhe bem. Vai dar um bom comandante. É pena ires embora. Fazes falta aqui. Agora que isto tinha possibilidade de crescer. Lá também, segundo parece. Gosto do Mayombe, mas também gostaria muito de chegar ao Planalto. Também eu, mas tu aqui fazes falta. Não sei se o comissário vai aguentar os homens. Vai sim, melhor do que eu. E não sei se já notaste que houve melhoria das relações. Sim, com a saída do André. O mecânico que tínhamos apanhado está em Dolice. Veio integrar-se no movimento. A guerra está a avançar. Deitaram-se. O comissário não se aproximava. Sem medo também não fez. O comandante mais uma vez iniciou uma noite de insônia. Ondina. Ondina tentava agarrá-lo, puxá-lo para o calor do seu seio, e ele debatia-se. Cedesse mais uma vez e estaria preso. Ondina domesticava os homens e ele, no fundo, sentia-se fraco contra ela. Só o João, um João temperado, teria força para não se deixar dominar. Ele começava a envelhecer, a repartir o prazer, a solidão pesava-lhe. Se voltasse a Dolice, ficaria enredado na teia. Isso sentiu ao despedir-se dela. O seu não saiu-lhe como um suspiro de alívio. Durante a marcha, era um homem livre. Agora vinham os fantasmas, as visões, mas não importava. Durante o dia era livre, ele mesmo, um embondeiro no meio da savana. Amanhã seria o combate, o seu instante supremo de medo e, em seguida, quando o fogo começasse, a libertação. Virou-se para a Teoria. Este ainda não dormia. Sem medo segredou-lhe. O que conta é a ação. Os problemas do movimento resolvem-se fazendo a ação armada. A mobilização do povo de Cabinda faz-se desenvolvendo a ação. Os problemas pessoais resolvem-se na ação. Não uma ação à toa, uma ação por si, mas a ação revolucionária.
O que interessa é fazer a revolução, mesmo que ela venha a ser traída. Teoria não respondeu. Voltaram a tentar dormir. Teoria com o seu medo, o comandante com os seus fantasmas. Levantaram-se às 5:15. O comissário aproximou-se. Camarada comandante, não é melhor dividirmos 2 grupos, um comandado por mim e outro por si? Mas que fiquem próximos um do outro. É mais fácil. De acordo, mas quem dá as ordens és tu. Está bem. Avançaram como gatos. Os sacadores tinham ficado no ponto de recuo, onde tinham dormido. A progressão fez lembrar assim medo a marcha de madrugada para atacar a base. Muito diferente. Agora avançava, seguro que o inimigo estava lá, mas só com os seus fantasmas. Da outra vez havia a vida de João no meio. A angústia que lhe tomava o ventre e subia até o peito, donde irradiava para todo o corpo. Chegaram a 50 metros do acampamento. Os 2 grupos dividiram-se, fechando completamente a fuga do inimigo. Se os morteiros e as bazucas trabalhassem bem, os tugas fugiriam. Só poderiam fazê-lo pela esquerda, onde se encontrava o grupo do comissário. Desde que os obuses começassem a cair, os 2 grupos avançariam mais para preparar o assalto. O plano não podia falhar. O inimigo ia perder uma companhia no combate. Sobretudo, o povo saberia e diria que realmente o movimento era muito forte. Isso era fundamental. Faltavam 5 minutos para o início do fogo. Sem medo deitou-se, esfregando a face contra uma liana. Pensava em Ondina. Leli ficara nas trevas, só Ondina aparecia. Ondina e a ternura escondida por uma capa de frieza. Era um personagem, mas ele arrancara-lhe a capa. O personagem era destruído e Ondina vinha, nua, um oceano de ternura nos olhos, um vulcão nas coxas. Ondina, Ondina, por que se encontravam tão tarde? Era irremediavelmente tarde. 5 anos atrás talvez fosse possível. Faltavam 2 minutos, e depois 1. Os homens olhavam os relógios. Sem medo, observou-os. No seu grupo estava Verdade, calmo como sempre. Teoria, mordendo nervosamente um capim. Moatiânvoa, olhando para ele, esperando as suas ordens. Pangua Quitina sorriu-lhe. E depois já não faltava nada. Só havia Ondina no peito, pois a hora chegara. Os primeiros obuses fizeram estremecer o deus Mayombe. Os macacos saltavam de árvore em árvore, guinchando. Moata era eficiente. Os obuses caíam a um ritmo diabólico, bem no meio do acampamento. Os tugas gritavam, gemiam e insultavam. Depois, sem medo, ouviu a primeira bazucada. Fora milagre, ou melhor, o primeiro grupo inimigo que compreendeu o que se passava precipitou-se para uma trincheira. Milagre levantou-se, avançou 2 passos e lançou um obus que aniquilou os inimigos, antes que se instalassem convenientemente na trincheira. Os que corriam para a segunda trincheira ficaram estupefatos, inertes, vendo Milagre de pé, o peito descoberto carregando a bazuca. Mas foi outro guerrilheiro que colocou o segundo obus no meio do inimigo. Houve ainda um terceiro grupo que tentou progredir até os abrigos, mas a AK do chefe de operações e as PPCs cantaram alto, e Milagre terminou com eles, mais uma vez. Os morteiros continuavam a cair. Os oficiais tinham perdido a mão nos homens. Só lhes restava a fuga. Sem medo, seguia o combate pelo ouvido. Ainda era cedo para agir. Era, aliás, o comissário quem poderia dar as instruções, pois estava bem à frente do sítio da fuga do inimigo. Ele, sem medo, dali não via nada. Nesse momento, apercebeu um vulto esguio que saltava no ar e rebolou, agachando-se. Era João. Que faz ele? Avança para o inimigo? Loucura, pensou sem medo. O comissário levantou a cabeça e olharam-se. Estavam a 20 metros um do outro. Sem medo, fez-lhe um gesto imperioso de parar. João encolheu os ombros e deu mais uma cambalhota, o que o fez desaparecer. Os primeiros soldados surgiram para aquele lado.
O grupo de Sem Medo fez fogo e eles deixaram-se cair num talude, ficando abrigados no fogo. Então, Sem Medo viu a cena, como num filme. João apercebera-se da existência do talude e avançou para ficar à frente do inimigo, quando este se metesse na vala, mas não dera a ordem aos seus homens para avançar. Fizera-o sozinho, desafiando a coragem de Sem Medo. Era um duelo que ele impunha ao comandante, uma espécie de roleta russa. Loucura, pensou Sem Medo. O inimigo tinha de avançar por ali. 40 ou 50 homens avançariam pelo talude, protegidos do fogo do grupo de Sem Medo. À sua frente encontrariam um comissário com a AK. Era um filme. Lutamos, que estava no grupo do comissário, também percebeu o que se passava. Saltou da sua posição, correndo para o comissário. Seriam ao menos 2 armas que conteriam a contraofensiva inimiga. Mas a sua corrida foi bruscamente travada, a cabeça violentamente atirada para trás pela rajada da breda. Lutamos morreu instantaneamente. O inimigo fazia agora um fogo violento contra a posição do comissário, que estava protegido por um tronco. A breda varria o espaço livre entre João e seus homens, os quais não ousavam abandonar os refúgios. Sem Medo distinguia a AK do comissário, reconhecia sua cadência. Uma rajada de 3 tiros, um silêncio. Uma rajada de 2 tiros, um silêncio. Em breve tudo estaria acabado, pois uma bazucada inimiga destruiria o refúgio precário de João. Era um filme, e ele espectador, a sensação de impotência. E depois, como sempre, o formigueiro nasceu no ventre de Sem Medo. Gritou, saltando do abrigo. MPLA avança. Correu, atirando a primeira granada no meio do talude. Teoria seguiu-o imediatamente. Também verdade. Também Moatiânvoa. E a seguir os outros. O plano de Sem Medo era o de passar ao assalto do talude. A granada para lançar a confusão no inimigo e salvar o comissário. Estava a 10 metros do talude, quando a rajada da breda o apanhou em pleno ventre, lá onde lhe nascia o formigueiro. Caiu de joelhos, apertando o ventre. Teoria abaixou-se para ele. Ao ataque, gritou ainda Sem Medo, ajoelhado, apertando o ventre. Galvanizados por Sem Medo, os guerrilheiros atravessaram o espaço livre e as granadas caíam bem no meio do inimigo. O grupo do comissário ousou então avançar, Equicui entre eles. Equicui viu o comissário, a AK esquecida nas mãos, olhando o vulto de Sem Medo. Equicui tocou-lhe no braço. Camarada comissário, ao assalto. Vão, avancem, avancem. E João correu para Sem Medo. O inimigo já não tinha possibilidade de fuga por aquele lado. Retirava para o acampamento. Os guerrilheiros perseguiam-no. A breda calara-se para sempre. João debruçou-se sobre Sem Medo. Onde estás ferido? Miúdo. Miúdo vai comandar o assalto. E sorriu para o comissário. Este apertou-lhe o ombro. Correu para o acampamento, gritando, lágrima nos olhos. MPLA avança, MPLA avança. A sua AK varria o terreno. Os soldados tentavam subir o morro dos morteiros, que já estavam a ser retirados, e ele apontava friamente, abatendo os inimigos, tiro a tiro. Ninguém já se camuflava. Os guerrilheiros faziam fogo de pé, visando cuidadosamente. Raros soldados conseguiram escapar ao cerco. O pau caído estava tomado. Os guerrilheiros recuperaram o que podiam carregar, as armas e munições em primeiro lugar. Depois retiraram. O comissário e Moatiânvoa transportaram o comandante para o sítio de recuo. Equicui levou o corpo inerte de Lutamos, atravessado sobre os ombros. Pelo caminho, os grupos explicavam uns aos outros os fatos mais importantes do combate. No ponto de recuo, esperaram o grupo dos morteiros. Pangu Equitina tentava estancar a hemorragia de Sem Medo. Um outro guerrilheiro fora ferido num braço. As perdas? Perguntou Sem Medo num sussurro. 1 morto e 2 feridos, disse o comissário. Viu Lutamos cair. Morreu? Sim. Lutamos.
Eu também, disse sem medo. Tu não. Sei que sim, mas afinal não tenho medo da morte. Panguaquitina apertou todas as ligaduras que tinha no ventre de Sem Medo. O sangue corria em abundância. Era impossível estancar a hemorragia. Panguaquitina tinha as mãos a escorrer sangue. Inútil, disse o comandante. Deixem-me aqui. Morrerei no Mayombe. Não combaterei na Willa. É pena. João. Sim. A voz de Sem Medo era cada vez mais fraca, e o comissário precisava quase encostar o ouvido à boca dele para perceber. A Undina Grama-te. Tente reconquistá-la. São feitos um para o outro. Não fales, é pior. Dói muito? Suporta-se. João apertava a mão do comandante. Peço-te perdão, Sem Medo. Não te compreendi, fui um imbecil, e quis igualar o inigualável. Sem Medo sacudiu a cabeça. Coragem gratuita. Só. O comissário não respondeu. Passados momentos, Sem Medo apertou a mão do outro. João. Que é, comandante? O mecânico, lembras-te que apanhamos? Sim. Está em Dolice. Veio para nós. Vou vê-lo, não fales agora. Não faz mal. Olha, a classe operária adere à luta. Já vencemos. Sim, Sem Medo, mas não fales, por favor. O comandante obedeceu. Apertava só a mão do comissário. O grupo dos morteiros chegou. Todos rodeavam o corpo de Sem Medo. Foi então que começou o fogo do quartel do Sanga. Os tugas enviavam morteiros para o pau caído. O Sanga não estava longe. O sítio era bem conhecido do inimigo. Os morteiros caíam com precisão sobre o acampamento. Os guerrilheiros agitavam-se. Temos de sair daqui, disse um. Eles estão a mandar para o pau caído, porque pensam que estamos ainda lá. Depois vão mandar mais para aqui, a perseguir. Isso matava o comandante, disse Panguaquitina. Ele não pode sair daqui. Uma brisa ligeira levantou-se, e farrapos brancos de flores de mafumeira caíram docemente. Neve no Mayombe? Perguntou Sem Medo. O comissário apertou-lhe mais a mão, querendo transmitir-lhe o sopro da vida. Mas a vida de Sem Medo esvaía-se para o solo do Mayombe, misturando-se às folhas em decomposição. Os obuses caíam agora a 200 metros deles. Os guerrilheiros protestaram. Ninguém sai daqui, gritou o comissário. Deixa-os ir, João, eu fico. Que melhor lugar para ficar. Mas o comissário não ouviu o que o comandante disse. Os lábios já mal se moviam. Há a moreira gigante à sua frente. O tronco destaca-se do sincretismo da mata, mas se eu percorrer com os olhos o tronco para cima, a folhagem dele mistura-se à folhagem geral, e é de novo o sincretismo. Só o tronco se destaca, se individualiza. Tal é o Mayombe. Os gigantes só o são em parte, ao nível do tronco. O resto confunde-se na massa. Tal o homem. As impressões visuais são menos nítidas, e a mancha verde predominante faz esbater-se progressivamente a claridade do tronco da moreira gigante. As manchas verdes são cada vez mais sobrepostas, mas, num sobressalto, o tronco da amoreira ainda se afirma, debatendo-se. Tal é a vida. E que faz o rosto do mecânico ali no tronco da amoreira sorrir para mim. Os olhos de Sem Medo ficaram abertos, contemplando o tronco já invisível do gigante que para sempre desaparecera no seu elemento verde. O comissário estremeceu com um estrondo do obus a menos de 50 metros. Os homens resmungaram e fizeram um gesto de avançar. O comissário enfrentou-os, a AK em posição de fogo, os olhos fulgurando. Não compreendem que ele morreu? Ele morreu. Sem Medo morreu. Não compreendem que ele morreu? Sem Medo morreu. Os homens olharam o vulto do comandante e viram-lhe o sorriso nos lábios. Sorria a vida ou a morte? Vamos então embora, disse Moatiânvoa. És tu que dizes para irmos embora? Gritou o comissário.
Tu, de quem ele gostava tanto, tu, Muatiânvoa, ninguém vai embora, vamos enterrá-lo aqui. É loucura, disse Ecuicui. Não temos pás nem enxadas. Os obuses caem perto. Vamos levá-lo para outro sítio. Cavemos com os punhais, com as mãos, com o que quiserem, mas ele será enterrado aqui. Ninguém tem o direito de transportar sem medo morto. Onde ele morreu é onde ele fica enterrado. É a única homenagem que lhe podemos prestar. O comissário atirou-se de joelhos no chão, ao lado de Sem Medo, e o seu punhal mordeu com raiva a terra. Escavava freneticamente ao ritmo dos soluços. Um a um, os guerrilheiros ajoelharam-se do lado dele e imitaram-no. Os obuses caíam agora mais longe, em ritmo decrescente. Os homens cavaram rápido, eletrizados pelo comissário, o qual se esvaía no buraco que alargava. Puseram os corpos do comandante de Lutamos no buraco e taparam-nos. O comissário não falou, como lhe competia. Não haveria oração fúnebre, e Cuicui chorava silenciosamente, verdade também. O chefe de operações disse: Lutamos, que era Cabinda, morreu para salvar um quibundo. Sem Medo, que era Kikongo, morreu para salvar um quibundo. É uma grande lição para nós, camaradas. Milagre, o bazuqueiro, suspirou e disse: Foi um grande comandante, e Lutamos um bom combatente. Afastou-se uns passos dos outros, e lançou um obus de bazuca que foi estourar no tronco de uma amoreira, a 100 metros deles. Os guerrilheiros imitaram e Azacás e Pepechás cantaram, em última homenagem. As flores de mafumeira caíam sobre a campa, docemente, misturadas às folhas verdes das árvores. Dentro de dias, o lugar seria irreconhecível. O Mayombe recuperaria o que os homens ousaram tirar-lhe. Epílogo. O narrador sou eu, o comissário político. A morte de Sem Medo constituiu para mim a mudança de pele dos 25 anos, a metamorfose, dolorosa, como toda metamorfose. Só me aperceber do que perdera, talvez o meu reflexo 10 anos projetado à frente, quando o inevitável se deu. Sem Medo resolveu o seu problema fundamental. Para se manter ele próprio, teria de ficar ali, no Mayombe. Terá nascido demasiado cedo ou demasiado tarde. Em todo caso, fora do seu tempo, como qualquer herói de tragédia. Eu evoluo e construo uma nova pele. Há os que precisam de escrever para despir a pele que lhes não cabe já. Outros mudam de país, outros de amante, outros de nome ou de penteado. Eu perdi o amigo. Do coração do Bié, a 1000 quilômetros do Mayombe, depois de uma marcha de 1 mês, rodeado de amigos novos, onde vim ocupar o lugar que ele não ocupou, contemplo o passado e o futuro, e vejo quão irrisória é a existência do indivíduo. É, no entanto, ela que marca o avanço do tempo. Penso como ele, que a fronteira entre a verdade e a mentira é um caminho no deserto. Os homens dividem-se dos dois lados da fronteira. Quantos há que sabem onde se encontra esse caminho de areia no meio da areia? Existem, no entanto, e eu sou um deles. Sem Medo também o sabia, mas insistia em que era um caminho no deserto. Por isso se ria dos que diziam que era um trilho cortando, nítido, o verde do Mayombe. Hoje sei que não há trilhos amarelos no meio do verde. Tal é o destino de Ogum, o Prometeu africano. Dolice, 1971.